Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Catequese em Família. Hoje o nosso vídeo está saindo num dia diferente, na terça e não na quarta, por um motivo muito especial que já já eu vou explicar. Mas antes, nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E para começarmos, chamo todo mundo da família, as crianças, os adultos, os animais, todos. Vamos fazer esse tempo de catequese em família para que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus e trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, com a graça de Deus. Então, para a gente começar, vamos fazer a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E aí, antes da gente começar, de fato, a nossa catequese, eu quero mostrar para vocês as versões da Bíblia que eu tenho, para que a gente comece entendendo o que diferencia uma Bíblia da outra e que Bíblia você pode e deve ter em casa, certo? Antes de mais nada, é muito importante dizer que aqui nós vamos falar sobre a Bíblia católica. A Bíblia protestante é diferente, ela tem livros a menos. Então, se você tem a Bíblia protestante na sua casa, se for possível, é bom que você compre uma Bíblia católica, né? Que todas as famílias tenham uma Bíblia católica em casa. E aí, qual Bíblia comprar? Isso que eu vou mostrar aqui para vocês, as diferentes possibilidades. Existem muitas editoras que fazem, né, a Bíblia, diferentes traduções. A tradução mais recomendada, assim, para leigos, é a tradução da Ave Maria, né, nas edições da Ave Maria. E eu vou mostrar para vocês que quase todas as Bíblias que eu tenho aqui são Ave Maria, então é uma tradução mais fácil, mais simples, e tem diferentes edições que podem agradar também diferentes necessidades, certo? Essa aqui é a minha Bíblia, ela é uma edição de bolso da Ave Maria, não dá nem para ler mais, ela já saiu. Eu ganhei ela quando eu me crismei, então já tem muitos anos. E ela tem a letra pequenininha, tá vendo? Então ela é realmente para uso individual, para quem precisa carregar, mas ela é excelente. E aí eu tenho ela, eu não, né? Todas essas Bíblias que estão aqui, cada uma são de uma pessoa da minha família. A versão nova dela, né? Como vocês podem ver, com as letrinhas. Mas é igual, ó, ela pequenininha, ótima para carregar. Então, para quem leva sempre a Bíblia, né, para ler em outros lugares, igual a gente leva para catequese, é excelente. E aí eu tenho outras edições da Ave Maria aqui, que são essa é linda. Essa, inclusive, é a edição que o Frei Gilson tem, né? E ela já, as letras são maiores, mas essa é exatamente igual a essa. Por quê? Não importa que edição da Bíblia você tenha, ela tem que ser a Bíblia, ela tem que ser igual. Se ela for de outra editora, provavelmente a tradução vai ser diferente, tá? Mas a Bíblia tem que ser igual. Se a sua Bíblia está diferente das outras, é porque não é uma Bíblia católica. Aí temos essa aqui também, que é com a letra maior, tá vendo? É a mesma edição da Ave Maria, só que o texto dela é maior. E aí, essa versão aqui é excelente para crianças que estão aprendendo a ler e para pessoas mais velhas que têm problema de visão, né? Ou até quem, assim, acha difícil ler na pequena e não tem ela só rosa, tá? Tem ela de outras cores. E aí a gente tem aqui duas edições populares. O que é edição popular? Quer dizer que ela é mais simples ainda do que aquelas. Que é essa aqui, também Ave Maria, mas vocês podem ver, ó, tudo que tá aqui tá nas outras, é igual. E essa aqui que é bem antiga, olha, também edição popular. A cor que as páginas dela já estão. Mas a mesma Bíblia, tá, gente? Porque não importa qual edição você tenha repetindo, né? Não importa qual edição você tenha, qual seja a editora. Se a sua Bíblia é católica, ela vai dizer a mesma coisa que a minha diz. Então, por isso, a gente tem que se atentar em ter uma Bíblia católica. E aí eu trouxe outra aqui para mostrar para vocês, que é um verdadeiro tesouro, gente. É a Bíblia da minha biblioteca católica. Ela é pesada, é difícil até de pegar.
Ela é toda dourada aqui, ó. E ela é uma edição de estudo, porque ela tem comentários, ó. Ai, gente, essa Bíblia é maravilhosa. Mas aí, por que eu tô mostrando também, né? Para que vocês saibam que vocês podem ter diferentes versões da Bíblia, desde que seja a Bíblia católica. E para dizer que não adianta ter esse tanto de Bíblia se você não lê. Vocês podem ver que aqui tem mais duas também, ó, que também são Ave Maria, mas estão sem o escrito. Ou seja, a Ave Maria é realmente uma ótima edição para ter em casa, mas não adianta ter a Bíblia em casa e não usar, e não ler. E pior ainda, ler e não colocar na sua vida. Então a Bíblia é sim para ser lida, é sim para ser manuseada. Ó. A minha está amassada. Tem alguns lugares que estão, infelizmente, até rasgados. Porque é uma Bíblia muito utilizada. Tem alguns lugares que estão sublinhados. Então, assim, a Bíblia é para fazer parte do nosso dia a dia. E aí não adianta ter uma Bíblia linda exposta em casa pegando poeira. Ela precisa sair de lá, né, e vir para a nossa vida. Ela precisa dar frutos. Então, se vocês não têm uma Bíblia em casa, né, claro que dentro das suas possibilidades, vamos providenciar ter uma Bíblia e estudá-la, né, e trazê-la para o seu dia a dia. Existem aplicativos, claro, que você pode ter no seu celular. É bom ter, né? Ali em algum momento você precisa consultar, mas é mais importante ainda ter a Bíblia em casa, porque senão a gente acaba ficando muito refém do celular para tudo, até para rezar, né? E aí, para iniciarmos a nossa catequese, eu vou explicar para vocês o que é a Bíblia. Se a gente for olhar a palavra Bíblia, ela significa conjunto de livros, porque de fato a Bíblia é um conjunto de livros. Se vocês virem aqui na lateral, cada um desses pontinhos é um livro, certo? Mas a Bíblia em si é a palavra de Deus, né? Escrita sob inspiração do Espírito Santo. Então, foram homens que escreveram a Bíblia, pegaram lá a caneta e escreveram, mas foi por inspiração divina. Então, na verdade, o autor da Bíblia é Deus, né? E a Bíblia contém a história da salvação e a revelação de Deus ao homem. Então, do início ao fim dela, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia vai contar a nossa história da salvação, a história da salvação, né, que veio por Jesus, e a revelação de Deus ao homem. Então, Deus se mostrando a nós, né? E aí, o catecismo, né? Porque a gente já sabe que quando a gente vê se que ele é o catecismo, vai nos dizer: Deus é o autor da Sagrada Escritura. As verdades reveladas por ele, que se contêm e manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas por inspiração do Espírito Santo. Então, não foi o João que sentou e falou: hoje eu vou escrever a Bíblia, ela vai se tornar a palavra de Deus. Não, foi o próprio Espírito Santo que inspirou João a escrever os livros que ele escreveu, da forma como estão escritos. E aí, o mês da Bíblia é o mês de setembro, né? E esse é o motivo pelo qual estamos gravando hoje, na terça-feira, né? E não na quarta, essa catequese. Porque o mês da Bíblia é celebrado em setembro, na igreja no Brasil. Foi instituído em 1971 pela CNBB, então já tem mais de 50 anos que o mês de setembro é o mês da Bíblia, e ele tem como objetivo incentivar a leitura, o estudo e a vivência da palavra. Principalmente a vivência da palavra de Deus, né? Para que ela frutifique em nós. E aí, por que o mês da Bíblia é o mês de setembro? É por causa de São Jerônimo. Hoje é dia 30 de setembro e é dia de São Jerônimo. São Jerônimo é um santo e doutor da igreja que foi o responsável por traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. O latim era e ainda é, né, a língua oficial da igreja. A bateria da minha luz acabou durante a gravação, mas isso não vai nos impedir. A versão que São Jerônimo criou da Bíblia, né, chamada Vulgata, que é a versão oficial da Bíblia. Então, ele foi o responsável por permitir que a palavra de Deus chegasse ao mundo todo, porque o latim era uma língua muito mais acessível do que o grego e o hebraico. Então, se hoje eu tenho essa e tantas outras Bíblias aqui na minha mão, é graças a São Jerônimo, que traduziu ela e permitiu que ela chegasse até nós.
Então, por isso, em homenagem a ele, que o mês de setembro é o mês da Bíblia, que termina justamente no dia de São Jerônimo. E aí, uma frase de São Jerônimo que nós já utilizamos aqui é: ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. E a gente usou essa frase justamente ao falar sobre a missa, sobre a liturgia da palavra, que quando ali está sendo proclamada a palavra de Deus na missa, se nós ignoramos elas, estamos ignorando o próprio Cristo. Então, essa frase, né, voltando para nos lembrar disso. E aí, como a Bíblia está organizada? Existem vários assuntos que a gente pode tratar ao falar sobre a Bíblia, mas eu decidi que nessa catequese nós vamos falar o básico, tá? O que é a Bíblia, como ela está organizada e como a gente pode colocá-la no nosso dia a dia, certo? E aí, se Deus quiser, no futuro, nós... Tá, a Bíblia, lembra que eu falei que ela é dividida em livros? No total, são 73 livros. Cada um desses pontinhos é um livro, tá? São 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento é antes de Jesus e o Novo após Jesus, tá? Então, ali no Antigo Testamento havia a promessa de que o Messias viria, o Salvador viria, mas ele ainda não havia chegado. Já no Novo Testamento, ele começa nos evangelhos que narram a vida de Jesus, e aí ele continua após a vinda de Jesus, certo? E aí a Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, né? Porque se a gente for ver a escrita ali do Gênesis, da história dos juízes, dos primeiros profetas, foi muito antes da vinda de Jesus. Então aconteceram muitas coisas até Jesus vir, e aí após a vinda de Jesus também. Então, mais de 1000 anos ali que Deus foi inspirando os homens a escreverem a sua palavra. E a Bíblia não é um conjunto de livros? Livros não têm diferentes formas de escrita? A gente tem livro de romance, livro de suspense, a gente tem livro de poesia. A Bíblia é igualmente, diferentes livros, diferentes gêneros, tá? Então a gente tem alguns livros que são históricos, que vão narrar tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu. A gente tem livros poéticos, livros proféticos, cartas e narrativas. Se a gente for ver ali após os evangelhos, nós temos muitas cartas, né? Carta de São Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, então, carta aos Hebreus. São de fato cartas que foram escritas e enviadas a esses povos, certo? E aí nós temos livros que são também narrativas. Aí eu vou explicar um pouquinho a divisão do Antigo e do Novo Testamento, certo? No Antigo Testamento temos 46 livros, certo? Esses livros são divididos em outras categorias. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros livros que narram o quê? A criação do mundo, né? As primeiras pessoas a viverem no mundo. Temos os livros históricos, que aí são 16 livros, que vão de Josué até o segundo Macabeus. Os livros poéticos e sapienciais. Então, quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Esses são os livros que, se você lê, você não entende de cara o que está dizendo ali. Você precisa de uma interpretação da poética ali por trás. E aí nós temos os livros dos profetas. Nós temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Os maiores são 4, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores são 12, que vão de Oséias a Malaquias. Se você está com a sua Bíblia aí fácil, pega ela e vai olhando, ó. Como começa em Gênesis. Se for essa edição aqui que tem as etiquetinhas, mais fácil ainda, ó. Aí você vai ver todos os livros exatamente nessa ordem que eu mostrei para vocês. E aí nisso encerra o Antigo Testamento. O Novo Testamento começa onde? Começa com a vinda de Jesus nos evangelhos. E aí ali vocês podem ver até a forma como a Bíblia é dividida aqui, ó. A gente tem Antigo Testamento, Antigo Testamento. Aqui em cima começam os evangelhos, nessa segunda fileira, tá? Que aí a gente vai ter o primeiro
Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, certo? Então, isso tudo, Antigo Testamento, e aqui o Novo Testamento. E aí nós vamos ter os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão narrar a vida de Jesus. Nós vamos ter o Ato dos Apóstolos, que vai narrar o que aconteceu com os apóstolos após a vinda de Jesus. As cartas paulinas. Como assim cartas paulinas? São as cartas que São Paulo escreveu, por isso paulinas. E são 13. Então, ó, São Paulo escreveu carta aos romanos, começa em Romanos, né? Aos romanos, 2 cartas aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, 2 cartas aos tessalonicenses, 2 a Timóteo, Tito, e aí termina em Filemon. Isso. Tito e Filemon. E aí depois vão começar outras cartas católicas que aí já não foram escritas por São Paulo. Que aí vão ser as cartas Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Certo? Então, são cartas que de fato foram enviadas a esse povo. Então, a carta de São Paulo aos romanos. Quer dizer que ele enviou essa carta para as pessoas que moravam em Roma, certo? E aí, por fim, nós temos o livro do Apocalipse, que foi escrito por São João também, tá? Então, o que o catecismo vai nos dizer sobre isso? Ó, a igreja exorta com ardor e insistência. O que é exorta? Pede, tá? Com ardor e insistência. Então, ela pede assim, ó, muito bem pedidinho. Por favorzinho. Todos fiéis que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. E como a gente vai aprender isso? Na leitura frequente da Sagrada Escritura, da Bíblia. Por quê? Aí, mais uma vez, nos volta a frase de São Jerônimo. Vocês verem, ela está até lá no Catecismo. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, em que Cristo não estava presente, nós temos o anúncio de que Cristo virá. Então, toda a Bíblia, na verdade, é o quê? Uma forma de aprendermos a sublime ciência de Jesus Cristo. A gente não vai para a escola para aprender a ciência das coisas? Ai, como que acontece a fotossíntese? Como que a gente fica doente? A gente aprende muita coisa na escola. A gente tem aula literalmente de ciências, né, para aprender a ciência das coisas. A Bíblia é a nossa forma de aprender a ciência de Jesus. Olha que belo. E se a gente estuda tanto tudo que Deus criou, por que nós vamos deixar de estudar a Deus, a história de Deus, a história do povo de Deus, que também é a nossa história? Então é muito importante e por isso exorta com ardor e insistência todos os fiéis. Realmente a igreja pede, implora, estudem a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, a sua história da salvação. E aí como que a gente pode fazer isso? Através, né, da leitura da Bíblia. Mas como a gente reza com a Bíblia? A leitura orante da Bíblia, né? Porque a gente não pode pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro qualquer, que eu vou sentar aqui e vou ler tudo. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu preciso ler e rezar. E aí existe a prática da lectio divina. Algumas pessoas vão dizer lectio, mas lectio é a mesma coisa. A lectio divina, a leitura orante da Bíblia. E aí eu vou explicar para vocês como a gente faz, porque eu acho que é algo tão simples que a gente consegue sim colocar no nosso dia a dia. Às vezes ali em menos de 5 minutos você já consegue fazer uma leitura orante da Bíblia. E aí eu vou explicar como e depois eu vou explicar como eu faço no dia a dia para ajudar vocês a fazerem também, tá bom? Então a primeira coisa, ler, né? Escutar a palavra. Ah, tia, mas eu vou ler o quê? Eu vou abrir a Bíblia e aí eu vou ler aqui. Já tomou então a palavra nesses termos? Ouvi atentamente minhas palavras, que eu tenha pelo menos esse consolo de vossa parte. Permiti que eu fale, quando tiver falado, zombai à vontade. É assim que a gente lê a Bíblia? Não, porque aqui eu peguei um trecho qualquer, sem contexto, e aí eu vou criar uma interpretação? Não, isso é um ponto de extrema importância. Nós não devemos interpretar a Bíblia.
Para isso, nós temos mais de 2.000 anos, graças a Deus, de tradição da igreja, de padres estudando cada vez mais para nos darem a interpretação correta da Bíblia. Então, não somos nós que interpretamos a Bíblia, é a igreja que nos dá a interpretação. Então, eu não posso abrir a Bíblia, ler qualquer coisa e falar, Deus está falando isso. Não, tá bom? Sozinhos, não. Porque a gente consegue interpretar mal um texto que alguém manda para a gente. Imagina a Bíblia, a palavra de Deus, e que foi escrita de diversas formas, né? Então, o ideal é que você tenha um guia para fazer a leitura da Bíblia. Se você está começando agora, comece pelos evangelhos, tá? Então, eu quero começar a ler a Bíblia. Vou começar a ler lá no Gênesis? Não. Comece pelos evangelhos, certo? Mas eu quero começar lá do Apocalipse. Não, comece pelos evangelhos, tá bom? Depois dos evangelhos, você vai para as cartas, e aí depois você volta lá em Gênesis e começa a ler do início. Deixa o Apocalipse por último, tá? Por quê? Porque às vezes a gente quer começar a ler só por curiosidade, e a gente ainda não tem a maturidade necessária para entender o que está escrito ali. Então, começar pelos evangelhos, que são a vida de Jesus, é o melhor caminho, o caminho mais recomendado pelos padres, pela igreja, tá? Não, também não sou eu que estou dizendo isso da minha cabeça. Então, tá, quero começar, vou começar pelos evangelhos, cada dia eu leio um capítulo. Mas eu não quero começar lendo assim, lendo um capítulo. Eu quero começar lendo o que a igreja me diz para ler todos os dias. Ótimo! Todos os dias há a liturgia diária. Todo dia a Santa Missa celebrada e há as leituras do dia. Então, tem a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho durante a semana, e aos domingos, a primeira, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Como a gente já viu lá na catequese da missa. Então, você pode sim seguir a liturgia diária. E aí, onde eu vou descobrir qual é a liturgia diária? Você pode baixar o aplicativo de liturgia diária, tá? Eu uso da Canção Nova, ele é excelente. Vocês podem usar ele também e seguir as leituras do dia. E aí tá, o primeiro passo é ler, escutar a palavra. O segundo passo é meditar. O que Deus me diz aqui? Mas não é um meditar, igual eu já falei, que eu vou tirar da minha cabeça. Geralmente é onde a gente procura a homilia de algum padre para nos explicar o que está ali. E aí, mais uma vez, vocês podem procurar por padres que vocês gostem e escutar a homilia deles. O Padre Paulo Ricardo tem homilia diária, o Frei Gilson tem homilia diária. No próprio aplicativo da Canção Nova tem a homilia a ser lida também, tá? E aí, beleza, eu meditei, eu li, eu escutei, eu meditei o que Deus tinha para me dizer ali. A partir disso, eu faço uma oração. Mas aí quer dizer que eu vou ficar 2 horas rezando em cima daquela palavra? Não, você pode só dizer, Senhor, faz isso na minha vida, faz essa palavra frutificar no meu coração. Senhor, eu não entendi ainda o que o Senhor queria me dizer, revela para mim durante o dia. Não precisa ser uma oração muito grande, mas é um momento de responder a Deus, falar, Senhor, obrigada por ter a Bíblia aqui comigo, por falar comigo através da tua palavra. E aí, por fim, a contemplação, que é permanecer na sua presença. E, gente, mais uma vez, não precisa ser algo que leva muito tempo. Não precisa ser algo custoso, algo complicado. É algo que as crianças podem fazer. Vê lá qual é o evangelho do dia. Vamos ler o evangelho do dia em família? Vamos assistir um homilia em família? Que leva 5 minutos? Leva muito mais tempo do que o tempo que a gente gasta com bobeira na televisão ou no celular. Leva muito menos tempo, né, no caso. Então é muito rápido, tá? Não precisa ser custoso, não precisa ser difícil. E aí um tempinho em silêncio para permanecer na presença do Senhor. E aí até aqui já tá, né, a sugestão de começar pelo Evangelho do dia, pelo Evangelho de São Marcos, que é o mais simples também, certo? Então, o importante é a gente trazer a palavra para o nosso dia a dia. Porque o que Santo Agostinho vai nos dizer? Que a Sagrada Escritura é uma carta de Deus para nós. Tudo que está escrito ali, Deus quis que estivesse escrito. Não foi Deus que inspirou a palavra, que inspirou as pessoas a escreverem, não foi o Espírito Santo. Então, a Bíblia é uma grande carta de amor de Deus a nós.
e por isso nós devemos trazê-la para o nosso dia a dia. E aí, né, eu falei que eu ia contar para vocês como que eu faço a minha leitura da Bíblia. Todos os dias, né, após a minha oração, então de manhã eu acordo, aí eu faço a minha oração, eu tenho ali um roteiro de orações que eu faço todos os dias. Depois que eu termino, eu vou lá no aplicativo da Canção Nova e leio a liturgia diária. Às vezes no aplicativo, às vezes eu pego a leitura e encontro na Bíblia, depende do dia, tá? E aí eu li a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, né, durante a semana. Aí eu leio a homiliazinha que tá ali, ou eu escuto a homilia ou do Padre Paulo Ricardo, do Frei Gilson ou de outro padre. E aí eu peço a Deus, Senhor, fazei que essa palavra frutifique em mim durante esse dia. Só isso. E aí eu termino a minha oração. Me leva, gente, sem brincadeira, 5 minutos, 4 minutos, menos às vezes. É muito rápido, porque eu já vim de uma oração maior, né? Antes disso eu rezo o terço, eu faço outras orações. Então não é que eu preciso tirar 1 hora do meu dia só para ler a Bíblia. Porque talvez eu faça isso na primeira semana, mas aí semana que vem eu vou ficar sem ler a Bíblia dia nenhum. A gente precisa começar aos poucos e pedir a graça de Deus para que a gente consiga permanecer nesses hábitos, tá bom? Então, não consegue ler as 3 leituras do dia, lê o Evangelho só. Vai te levar 1 minuto para ler o Evangelho do dia. Vai te levar mais 2 minutos para ler a homilia, para escutar a homilia de um padre. Então é pouco o tempo que a gente dedica para Deus e ainda assim a gente não acha tempo, mas vamos começar aos poucos e pedir que com a graça de Deus a gente consiga aumentar, que a gente consiga, além do mês de setembro, trazer a Bíblia para o nosso dia a dia. E aí, só recapitulando o que a gente aprendeu hoje, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A igreja celebra em setembro o mês da Bíblia, por causa de São Jerônimo. A Bíblia tem 73 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento, e o que divide os dois é a vinda de Jesus. Ler a Bíblia é essencial para a nossa vida cristã, ela precisa estar presente no nosso dia a dia. E não basta ter a Bíblia na estante ou várias Bíblias na estante. A gente precisa abrir, ler e principalmente viver, certo? Vamos rezar para encerrar nossa catequese de hoje. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por estar em mais um Catequese em Família. Até semana que vem. E se você assistiu o vídeo todo, comenta aqui o nome da criança da catequese e a palavra Romanos, para eu saber que vocês assistiram tudo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.